Olá, essa é a apostila de dezembro de 2020 para vocês, aluno da EJA. Vamos dar uma olhada nela? Aqui a gente vai ter duas colunas, a primeira mostrando a apostila numa versão mais reduzida, a da direita que nós vamos nos deter mais, porque ela é mais ampliada, dá para enxergar melhor, mais detalhada. O tema que nós vamos abordar é a imigração europeia no Brasil. Para a gente entender um pouco desse título, a gente tem que entender a palavra imigração, que tem a ver com migração. E o que é uma migração? É quando você emigra de um lugar e imigra em outro. O que significa isso? Emigrar é sair de um lugar. Quando você sai de um lugar e passa a morar em outro, no lugar que você saiu, você é um emigrante, uma pessoa que saiu. Se dirigiu para outro lugar, neste outro lugar é que a gente chama de imigrante. Chegou, você é um chegante desse outro lugar. O processo de emigração de um lugar e de imigração de outro é que a gente chama de migração. Migração é movimento, movimento de pessoas quando sai de um lugar e se fixa em outro, vai morar em outro, ok? Bom, então no título nós falamos de imigração, de pessoas que estão chegando do continente europeu, tá? Então nós vamos falar da questão da etnia branca que constituiu a nossa identidade também, junto com as etnias indígenas e as etnias africanas. Essas três etnias, negros, índios e brancos, é que formaram esse caldo cultural que é o Brasil, né? Então vocês vão fazer a leitura do texto, que basicamente vai falar sobre essa época em que os europeus começaram a chegar aqui. Eles começaram a chegar, na realidade, a partir quando os portugueses oficialmente descobriram a costa brasileira, né? Isso foi em 1500, então nós estamos em 1920, 2020, estou ficando doido, né? Nós temos aí cerca de 520 anos da descoberta, entre aspas, por parte dos portugueses do Brasil, no Brasil. Bom, na atividade 1, eu peço que vocês copiem a primeira palavra do texto, aí vocês vão ao texto, vão ver a primeira palavrinha do texto, está aqui. Terceira palavra do quarto parágrafo. Quarto parágrafo. Sabendo que nós temos 9 parágrafos, vamos contar esses parágrafos. Primeiro parágrafo, está aqui. Segundo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, quinto parágrafo, sexto parágrafo, ela está final da primeira folha, início da segunda. Então, perdi a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto parágrafo. Sétimo parágrafo. Oitavo parágrafo. E, por último, o nono parágrafo. Então, nós temos 9 parágrafos. Eu quero a terceira palavra do quarto parágrafo. Então, a gente vai lá no quarto parágrafo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e quero a terceira palavra. E eu conto. Primeira, segunda, terceira palavra. Não precisa, na sua
resposta colocar as aspas, né? É só colocar a palavra descobriram. E assim por diante. Lembrando que a gente sempre conta as letrinhas como palavra, então as pequenas letras, né? Ou, por exemplo, isso aqui, ó, o O. Os portugueses descobriram o Brasil. Conta-se uma palavra. Aí vocês vão fazer isso com todas as letras aqui. Na atividade 2, escreva a quantidade de frases. Lembrando, as frases são pedaços que você tem dentro do parágrafo. E esses pedaços são delimitados por pontos. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula não separa a frase, tá? Então, por exemplo, vamos fazer essa atividade do primeiro parágrafo. Quantas frases existem no primeiro parágrafo? Então vamos lá. Essa aqui é a primeira frase, terminou aqui, primeira, o ponto final está aqui. Segunda frase, ponto final está aqui. Terceira frase, tá aqui, ó, começa aqui. Então são 3 frases o primeiro parágrafo. Vocês vão fazer isso com o segundo, o terceiro e o quarto parágrafos. Na atividade 3, copie a última frase do quinto parágrafo. Então vocês vão contar a última frase do quinto parágrafo. Então vamos lá na primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. A última frase disso aqui, ó, desse parágrafo, vocês vão contando. Essa aqui que é a última. Aí só copiar. Aqui eu quero a terceira frase do último parágrafo. Aí vocês vão lá no último parágrafo, contem as frases, primeira frase, segunda, terceira frase do último parágrafo. É essa frase que eu quero que vocês copiem. Eu não quero que vocês copiem todo o parágrafo, tá? É só a frase. Na atividade 4, vocês vão ler o primeiro parágrafo, e vão responder. O que é migração? O que é migração? Aí está aqui a resposta. O que é emigração e o que é imigração? Então, no primeiro parágrafo tem isso, né? As respostas estão todas aí. Atividade 5. Tendo como base o primeiro parágrafo do texto Imigração Europeia no Brasil, leia o texto abaixo. Então, vocês vão ler esse primeiro e esse texto daqui. Coloca F para as falsas e V para as verdadeiras dentro dessas lacunas. Neide nasceu em Raul Soares, Minas Gerais. Trabalhava numa fazenda colhendo café. Márcio nasceu em Belo Horizonte e casou-se com Neide. Os dois foram morar em Belo Horizonte. Bom, tem uma pequena história. Aí eu quero ver se essas frases estão corretas ou não em relação a essa pequena historinha. Neide fez uma migração. Ela saiu de um lugar e foi morar em outro. Se, por exemplo, aqui em Belo Horizonte eu mudei de bairro, eu não fiz uma migração de cidade em cidade, não fiz. Agora, se eu saí de uma cidade e fui para outra, fiz uma migração, um movimento, né? E vocês vão fazer isso e prestar muito atenção na história. Leiam a história 2, 3, 4, 5 vezes. Tem que ter o conceito de emigração bem formado. Emigração é saída e imigração é chegada. A pessoa chega. Tá? Então tenha sempre isso em mente. Vocês vão fazer essa atividade facilmente. Atividade 6, aí a gente vai ler o terceiro parágrafo do texto Imigração Europeia no Brasil. Aí vocês vão vir para cá, ó. Ok? De onde saíram os primeiros imigrantes do Brasil? Tem um país de onde que eles saíram, né? Escreva algumas influências deixadas pelos imigrantes portugueses no Brasil. Tá aqui a resposta
da letra A. Né? De onde saiu? De Portugal. Né? Beleza. As influências estão aqui nesse parágrafo também. No terceiro parágrafo ainda, eu quero saber o significado da palavra legado. Ah, ele deixou um legado, né? O que seria legado? Deixou um legado. Aí tem uma palavra que tem muito a ver, uma dessas aqui é a palavra legado. Legal vocês utilizarem um dicionário ou uma simples consulta no celular, alguma coisa assim, ou mesmo até se posicionar no texto, dá para fazer a questão facilmente, né? Será que legado é problemas, heranças, mistérios ou dúvidas? Tem uma que é bem fácil. Também no terceiro parágrafo, eu utilizei a palavra idioma. O que significa a palavra idioma? Será que é paladar? Será que é linguagem? Será que é gestos? Ou será que é voz? Isso é muito fácil. Tranquilo, também um dicionário, uma consulta rápida na internet, vocês conseguem fazê-la. Questão número 9. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce em Minas Gerais é mineiro. Em Belo Horizonte é belo-horizontino. Quem nasce em Portugal é chamado de português ou também lusitano. Então, ó, você é lusitano, você é português, é a mesma coisa, tá? Quem nasce em Portugal pode receber dois tipos de gentílico, né? Então, vocês estão vendo que essas palavras aqui estão sublinhadas. Elas são chamadas de gentílicos ou adjetivos pátrios. Adjetivo, a gente sabe que é a palavra que te dá qualidade, te qualifica, né? Pátrio é de onde ele está ou principalmente nasceu. Gentílico é a mesma coisa. Ou adjetivos pátrio é a mesma coisa. Então, quando a gente fala, você é moedense, você é de Belo Horizonte, então você é belo-horizontino, né? Gentílico, então, é como uma pessoa é chamada de acordo com o lugar que nasceu. Quando queremos relacionar os gentílicos de dois lugares ao mesmo tempo, utilizamos palavras compostas, duas ou mais palavras. Isso é que é palavra composta. Quando você tem a palavra, por exemplo, guarda-chuva, você tem duas palavras para designar um objeto. Então, a palavra guarda-chuva é uma palavra composta. Assinale a alternativa que indica a relação gentílica que envolve Brasil e Portugal. Aí vocês vão juntar a palavra brasileiro e lusitano. Qual delas faz essa junção, né? Tem uma delas. É igual, por exemplo, qual é a relação que existe entre, vamos substituir Portugal por China, a relação entre a China e Brasil. A gente chama isso, o gentílico seria sino-brasileiro. Esses produtos são sino-brasileiros, né? Então você juntou um composto aí, né? Uma palavra composta para designar dois lugares. Beleza. Atividade 10, ainda no terceiro parágrafo, nesse parágrafo daqui, o idioma do Brasil é o português. Cuidado, meus caros. O nosso idioma ainda não é brasileiro, né? Tem até alguns linguistas defendendo que a nossa forma de falar português é bem diferente dos outros lugares, então a gente já pode falar que é uma língua brasileira, mas isso oficialmente não existe. Acredito que daqui
há muitos anos, talvez 300, 400 anos, talvez isso aconteça. Mas eu acho muito difícil, porque a nossa língua portuguesa, que veio de Portugal, dá para a gente comunicar perfeitamente com o pessoal de lá, a gente entende muita coisa e outros lugares no mundo, né? Então, o idioma do Brasil é o português, vamos ler aqui. O português é uma das 10 línguas mais faladas no mundo, sendo o Brasil o país com o maior número de falantes. É engraçado isso porque o português nasceu em Portugal. Só que o país que mais fala português é o Brasil, obviamente, porque a população daqui é muito maior do que a de Portugal. Durante as grandes navegações, onde os lusitanos, o que são lusitanos? Portugueses. Então, durante as grandes navegações, onde os lusitanos colonizavam, então eles não colonizaram só o Brasil, colonizaram várias partes do mundo. Ou criavam enclaves de comércio. O que são enclaves? Eles faziam tanto comércio com aquele determinado país que eles deixavam alguns portugueses naquele local. Esses portugueses ficavam ricos, começavam a comprar terras, comércio naquele local e acaba controlando parte daquela área, né? Isso é que a gente chama de enclave. Portugal fez muito isso na Ásia, principalmente, né? De tanto comercializar com algumas regiões ali, ele passou a morar portugueses ali. Aonde ele teve esses enclaves e colonizou, deixou sua influência linguística. Por exemplo, em Macau, é uma região da China, e em Goa, é um pequeno estado da Índia, fala português. Apesar de não ser a língua oficial, você chega lá, por exemplo, na China, na região de Macau, você vai ver chinês falando português. Da mesma coisa que em Goa, que é um pequeno estado da Índia, ali foi enclave português. Você chega lá na Índia, eles não vão falar o urdu ou inglês, a maior parte vai falar o português. A Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, que são países africanos, falam português porque eles foram colônias portuguesas. Também Timor-Leste é uma das ilhas que por muito tempo sob possessão da Indonésia, né? A Indonésia de maioria muçulmana e chegava a perseguir os timorenses, e os timorenses, descendentes dos índios que estavam ali, junto com os portugueses, que ali também era um enclave português, foi perseguido muitas vezes pelos muçulmanos ali da Indonésia. Até que eles conseguiram recentemente, isso é muito recente, a sua independência. É um dos países mais novos que foram formados aí recentemente. Timor-Leste fala português. E tem muito mais. Cada uma dessas regiões tem um dialeto diferenciado, assim como dentro do próprio Brasil, em que temos vários sotaques, né? Então, você chega em Angola, se você ficar um pouquinho de tempo em Angola, você vai perceber um sotaque. Se você for para Moçambique, você vai perceber um outro sotaque. Você vai para Portugal, outro sotaque. E assim por diante. Aqui no Brasil a gente percebe isso, né? Aí eu quero aqui, ó, podemos afirmar que a língua portuguesa, tendo como base o que está aqui escrito, exceto, eu quero que vocês marquem uma. Só que por causa desse exceto, eu quero que vocês marquem a errada, aquele que não tem nada a ver com esse textinho que aqui está. Beleza? Então, vocês vão fazer essa leitura e fazer a marcação. Questão número 11.
leia o quarto parágrafo. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, aí nós já vamos ler especificamente esse parágrafo. A palavra descobriram está entre aspas. Aspas, muita gente confunde com parênteses. A palavra aspas é esses dois sinaizinhos que tem aqui no início e no final, ou da palavra ou da frase, né? A utilização das aspas pode ser para muita coisa. Pode ser quando você quer falar uma coisa que uma outra pessoa disse, escrever no caso, né? Então, quando você escreve a fala de outra pessoa, geralmente você usa as aspas. Entre outras coisas. A principal é essa. Mas nesse caso, a palavra descobriram, que aqui está lá, ela aqui no texto, entre aspas. E eu coloquei entre aspas, né? Por que que ela foi colocada entre aspas? As aspas podem ser utilizadas de várias formas. Nesse caso, a intenção de contestar o fato histórico. O que é esse contestamento? Eu, na hora que eu fui construir o texto, eu estou dizendo que eu não concordo da palavra descobriram o Brasil, né? E por quê? Por que que eu estou contestando esse fato histórico de descobrimento do Brasil? Os portugueses descobriram o Brasil. Eu, particularmente, eu acho que eles simplesmente chegaram ao Brasil, né? O Brasil não foi descoberto por eles, né? Mas como a palavra descobriram está muito presente nos livros de história e o nosso conhecimento popular, a gente acaba utilizando essa palavra. Só que eu coloquei entre aspas, e aqui vocês vão colocar por que que eu particularmente acho que descobriram está errado, né? Eu contestei o texto dessa forma. Na atividade 12, a gente vai ler o quarto parágrafo, continuamos no quarto parágrafo, que é este daqui. 1, 2, 3, 4. E vocês vão responder. Qual foi o ano que os portugueses oficialmente chegaram ao Brasil? Aí eu já mudei, né? Chegaram ao Brasil. Qual era o momento histórico vivenciado na Europa quando os portugueses chegaram ao Brasil? O que estava acontecendo ali na Europa e que estimulou os portugueses a ir para tudo enquanto é lado no mundo todo? Aí eles bateram aqui no Brasil, né? Tem um nome desse momento histórico que está aqui escrito. Beleza? Questão número 13, leia o quinto parágrafo. Aí nós já vamos passar para o quinto parágrafo, que está aqui. Responda. Qual era o tipo de imigrante português que primeiramente chegou ao Brasil? Os portugueses colocaram algumas pessoas aqui. Como é que eles vão chamar de quê? A gente vai ver que são os degredados, né? São as pessoas indesejadas, cometeram algum tipo de crime ali e para ele não ficar na prisão, ou Portugal já não queria mais aquela pessoa ali, já não era interessante, mandaram forçosamente a pessoa ir para o Brasil e nos outros lugares onde Portugal estava colonizando, né? Não era só aqui no Brasil. Mas uma curiosidade às vezes, dependendo do crime que alguns portugueses cometiam, o pessoal fala, você vai ser degradado aí, vai ficar no lugar durante 4 anos. Só que como você fez um crime leve, você vai escolher o lugar aonde você vai ficar. Então, o último lugar que eles queriam ir era o Brasil. Então, quando o cara cometia um crime pesado, esse degradado não tinha nem escolha. O cara falava, tu vai para o Brasil. O cabelo dele arrepiava, porque ele sabia que aqui no Brasil as condições de vida eram bem difíceis,
né? A maior parte dos degredados que aqui chegavam acabavam morrendo, né? Por que que morriam? Porque era um clima diferente de Portugal, tinha doenças aqui que não existiam lá, apesar deles também, na hora que levavam os degredados, doenças que existiam lá foram trazidas para o Brasil e mataram milhares, se não milhões de índios por causa disso, né? Mas aqui também existiam animais que e eram peçonhentos, plantas venenosas, que o cara não conhecia e acabava morrendo por causa disso. E depois, quais os tipos de portugueses foram para o Brasil? Depois dos degredados, que vocês vão responder na letra A, quais os outros tipos de portugueses? Aí a gente vai ver que são vários outros, né? Não tem só os degredados. Vou fazer um pequeno parênteses aqui. Muita gente isso aí fala que o brasileiro é meio assim malandro, tem uma pecha de malandro, uma visão internacional preconceituosa, justamente por causa disso. Não leva em conta os outros tipos de portugueses que chegaram aqui. Não foi só gente que era degradada. Gente que queria aventura, gente que queria explorar, morar aqui, mudar de vida, mudar de ares, também chegaram aqui, né? Então esse negócio de justificar a malandragem brasileira, que aliás essa malandragem existe no mundo inteiro, isso aí é meio complicado a gente concordar com coisas assim. Quando a gente tem uma leitura de mundo, a gente começa a conhecer um pouquinho de cada país, a gente vai ver que o Brasil não é o único malandro do mundo, né? E parece que esse que é o nosso discurso que a gente tem que acabar. Questão número 14. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda no quinto parágrafo, aí eu estou falando de parênteses. Tá vendo? Ó, parênteses. Podem ser usados de diversas formas. Os parênteses foram utilizados duas vezes. Então a gente tem aqui, ó, parênteses aqui, começou aqui, né? E terminou aqui. Olha lá, parênteses, parênteses, é diferente de aspas. E também utilizado aqui, ó. Olha lá. Pronto. Então as duas utilizações. Eles foram utilizados duas vezes com o objetivo de quê? Então, uma forma, são várias formas que você pode complementação de informação ou a própria explicação do termo. Por exemplo, eu utilizei aqui novos cristãos. O que são novos cristãos? Aí eu explico entre parênteses. O que são novos cristãos? Judeus convertidos ao cristianismo, que eram, na época, o termo utilizado pelos cristãos aos judeus que abraçavam o cristianismo, né? Mudaram de religião. Então, vocês vão perceber aqui que é uma explicação, né? Então, já dei até a resposta. Questão número 15, ainda no quinto parágrafo, então nós estamos aqui ainda, que ele é riquíssimo, né, de informação. Existe uma referência à Inquisição. Então, pessoas que eram perseguidas pelo governo e pelo clero português eram mandadas aqui para o Brasil. Então, muitas vezes as pessoas que chegaram aqui, elas chegaram porque estavam correndo de uma perseguição. Então, essas pessoas que chegaram, muitas vezes queriam fazer coisas boas aqui no Brasil, continuar a sua vida tocando. Às vezes é uma pessoa muito justa, muito honesta. É isso que eu penso. Então, essa pecha de brasileiro malandro por causa da sua herança, do seu legado português, não, tá errado.
Aí eu explico o que é a Inquisição, né? O que era a Inquisição? Era um grupo de pessoas da Igreja Católica Romana que tinha o objetivo de julgar tudo aquilo que não era parte dos chamados bons costumes cristãos. Utilizava desde a tortura, pagamento de multas, até pena de morte. Essa pena de morte muitas vezes era por fogo, né? Os caras tacavam fogo na pessoa lá, praça pública, e o cara, mesmo sabendo que ia morrer, o cara tinha que, na frente da igreja, se arrepender daquilo que fez. Ah, me arrependi. Falei, não, mas vai morrer do mesmo jeito, né? Aí é uma interpretação minha, né? Eu queria conseguir entender desses líderes da igreja, onde é que eles viram que eles poderiam matar um outro ser humano, assim, julgar e matar o ser humano. Eu nunca vi isso na Bíblia falando sobre isso. Aliás, qualquer livro de outra religião até, eu desconheço que eles defendam isso. Mas os caras inventaram a tal da Inquisição, né? Que combatia a heresia, olha aí, ó, o parênteses sendo utilizado. Eu estou explicando o que é heresia. Aquilo que é falso para a igreja. Então, quando alguém virar para você e falar assim, seu herege, ele está te chamando de falso perante aos olhos da igreja, né? É um cara que é falso aos olhos da igreja. Blasfêmia, que é você ofender a igreja, né? Bruxaria, costumes considerados desviantes, né? Ou pessoas que praticavam outra religião, mesmo consideradas cristãs, mas que não seguiam o catolicismo romano. Por exemplo, esses novos cristãos, os judeus, que eram judeus, de repente eles convertiam um novo cristianismo, né? Eles não eram bem vistos pela igreja, eles acabaram sendo perseguidos pela Inquisição. Na época, os protestantes estavam nascendo, né, com a reforma protestante aí, falando um monte de coisa que a Igreja Católica fazia e que muito cristão não concordava. Por isso que eles estão chamando de protestantes. Eu protesto contra algumas coisas que a Igreja Católica faz. Então esses protestantes também eram perseguidos pela Inquisição, muçulmanos e assim por diante, né? A Inquisição durou mais de 700 anos. Isso é incrível, cara. Isso é incrível. Entre os séculos 12 e 19. Pô, o século 19 estava aqui, 1880, 1890. Quando o Brasil já era independente, existia a Inquisição, inclusive aqui no Brasil, né? Existiam alguns grupos católicos que conseguiam apoio do Estado, do governo, para poder capturar uma pessoa e julgá-la, né? Conseguia atuar em locais que o Estado permitia, então era uma associação do Estado com a igreja. Então as duas juntas tinham que atuar. Senão como é que é? O padre ia chegar lá na casa, eu te condeno, tal, se ele não tem apoio militar do Estado, né? Então a Inquisição só funciona se o Estado permitir. E ele permitia. Por quê? O Estado ele ganhava com a associação da igreja. A igreja conseguia convencer os seus fiéis que eles tinham que trabalhar para quem estava no poder. Vocês têm que trabalhar porque aquele cara que está lá no poder é de Deus. Então vamos trabalhar. Aí o pessoal trabalhava numa boa, temia muito a Deus, né? Então, sem contestação, sem nada. A Inquisição é um exemplo de teocracia. O que é teocracia? Quando a religião se mistura com a política.
ou seja, é um sistema de governo em que o poder político se encontra fundamentado no poder religioso. Então, muito aquilo que estava lá nos escritos sagrados era aplicado nas formas de governo. Olha, um exemplo bem atual são alguns países muçulmanos onde as leis que são que eles escrevem, né, que são atuantes, que são as leis aplicadas para aquele país, tem como base o Alcorão. Aí nós estamos falando do Oriente Médio, países como Afeganistão, Iraque, Irã, Síria. Aí vocês chegam à conclusão de vocês. E eu faço justamente essa pergunta, né? Para você, misturar questões religiosas com política é algo que possa ser benéfico para a população brasileira? Aí quero uma opinião de vocês, né? Leia o final do 5º parágrafo. Então, no finalzinho do 5º parágrafo é que vai te dar base para a resposta da questão número 16. Porque as índias e escravas, mulheres índias e mulheres escravizadas eram cobiçadas pelos imigrantes portugueses, né? Qual é o motivo que está falando? O significado de miscigenação é: o que é miscigenar? Será a ornamentação de casas? Será a coroação dos reis? Aprisionamento de pessoas ou mistura de etnias? Né? Então vocês vão marcar uma dessas alternativas. Eu não dei dica não, tá? Questão número 17, aí nós vamos passar para o 6º parágrafo, este daqui. Vocês vão responder, após a leitura, como foi considerada a imigração portuguesa no Brasil de 1500 a 1700. Até 1700 ele já começa a falar aqui, ó, né? A partir de 1700, a migração se tornou mais intensa. Por quê? O que aconteceu aqui no Brasil? O que descobriram aqui no Brasil, principalmente aqui em Minas Gerais, e que atraiu gente pela culatra? Os portugueses ficaram doidos para vir para cá, coisa que não queria até 1700, não queria nem ver sombra do Brasil. Depois de 1700, depois desse século, né? Século XVIII, aí sabe, o pessoal queria ir mesmo. Qual era a língua mais falada no Brasil até cerca de 1700? Tinha uma língua. A língua era a língua geral baseada no Tupi-Guarani. Assim como o Uruguai o Tupi-Guarani, o Guarani principalmente, ele é muito presente. Tanto é que no Uruguai eles falam, são oficiais duas línguas. O espanhol, porque o Uruguai foi colonizado pela Espanha, e o Guarani. Eles sabem falar o Guarani, apesar de parte da população não ser indígena, né? Eu acredito que se não fosse pelo ouro que se achou aqui, já respondendo a questão anterior, né, as questões anteriores, a gente possivelmente estaria falando o Tupi-Guarani, a chamada língua geral do Brasil, né? Descreva como era o caminho do imigrante até chegar nas minas de ouro no Brasil. Então, tá no texto, né? Eles 3 meses de embarcação, chegava aqui na costa nordestina, adentrava no interior ali da Bahia, ia seguindo São Francisco até chegar aonde tinha ouro aqui em Minas Gerais. E não era um caminho fácil, não era, bem difícil. Questão número 18, ainda no 6º parágrafo, ainda estamos aqui, foram utilizadas duas palavras, substancial e desuso.
o significado das duas, respectivamente. Quando eu falo respectivamente, que a primeira tem a ver com essa aqui, a segunda tem a ver com essa aqui, tem que estar na ordem, né? Então, quando falo, ó, eu quero que você fale a cor da camisa de José e Antônio. Aí você, respectivamente, quer dizer, você primeiro tem que falar de José, depois é de Antônio. Não pode falar o contrário, né? Então, a palavra substancial tem a ver com o quê? Com fraco, importante, nutritivo ou vocação? E a palavra desuso, será que é útil, diminuição, contínuo ou forte? Uma delas, marque. Questão 19, passamos para o 7º parágrafo. Quero que vocês respondam. A partir de 1808, o Brasil começa uma segunda grande onda de imigrantes. A primeira é aqui, caso do ouro. A segunda tem a ver com o quê? O que aconteceu em 1808? Aí eu já vou falar, né? A vinda do Império, a sede do Império, que era em Portugal, passa a ser Brasil. Por quê? Porque os nobres que estavam na sede lá em Portugal estavam com medo da ação de Napoleão Bonaparte, que era um imperador francês e estava expandindo o seu império, e ele já tinha falado, vou invadir Portugal. Invadiu. E pernas para quem te quero. Portugal teve que sair de lá, senão ia possivelmente as pessoas ligadas ao rei de Portugal iriam ser presas ou morrer, né, se fossem capturadas. Então a galera toda fugiu de lá, né, e veio para o Brasil. Como era a característica social e econômica de um imigrante português no Brasil naquela época? Naquela época, a gente vai ver que dificilmente um imigrante que era português não era rico, não tinha os seus privilégios. Como era visto o trabalho manual pelos imigrantes portugueses naquela época? A gente vai ver que era uma desonra você fazer trabalho manual. O trabalho manual tinha que ser feito por pessoas da ralé, principalmente os escravos. Por isso que eles tinham os escravos. Então, o Portugal tinha muito desse negócio de trabalho manual, não é comigo, eu não vou fazer isso, né? E aí ficava na manha, de jeito nenhum. No 8º parágrafo, aí passamos o parágrafo, existe informação de que a Inglaterra pressionava o Brasil para acabar com a escravidão. Leia o segundo texto para entender melhor a resposta à seguinte questão, que é essa daqui. Isso tem a ver com o Império Inglês. Por quê? Vamos entender que época que nós estamos. Nós estamos falando de 1800 e pouco, 1822, 1808, por aí. A Inglaterra estava passando por um processo de industrialização. Essa industrialização faz com que um produto seja produzido rapidamente. E ele tem que ser escoado e em grande quantidade. Então ele está produzindo coisa pra caramba. Ele tinha que vender esse produto. Com o sistema escravagista, você não tinha os consumidores necessários. Por quê? A maior parte do pessoal era escravo. Como é que o escravo ia consumir algum produto inglês? Então ele entendeu essa lógica, falou, olha, antes do processo de industrialização, que foi o primeiro país a Inglaterra, ou melhor, o Reino Unido, que na apostila passada nós aprendemos que o termo mais correto seria Reino Unido, mas a Inglaterra é muito utilizado, né? Tanto é que eu utilizei no meu texto. A Inglaterra, ela
ela era um império que defendia com unhas e dentes a escravização. Quando começou a industrialização, os, os economistas os donos das empresas entenderam o processo. Cara, nós podemos ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro. Só que tem que ter gente comprando os nossos produtos. Então nós temos que acabar com a escravização para poder elaborar, no lugar dos escravos, pessoas que possam consumir produtos industrializados da Inglaterra. E ela estava pressionando o mundo inteiro para poder acabar, e o Brasil enrolou a Inglaterra, né? Vamos ler esse texto aqui, que é muito interessante, né? O interesse inglês em acabar com a escravidão é bem controverso. A palavra controverso significa polêmico, tá? É bem polêmico. Pô, como é que pode a Inglaterra defender o fim da escravidão, sendo que ela foi o principal escravizador também? Agora muda tudo. Aí, muitos dizem que era uma questão humanitária, que vários intelectuais da Inglaterra defendiam. Pô, a escravidão é uma sacanagem, uma sacanagem, uma sacanagem, então vamos acabar com ela. Outros por questões puramente econômicas. Esse aqui eu acho particularmente que tem um motivador maior. Aí, pois, a Inglaterra se tornara uma grande potência. Foi ela quem primeiro se industrializou, portanto, fabricava os seus produtos em larga escala. Necessitava de que várias pessoas consumissem os seus produtos no mundo todo. Além disso, precisava de trabalhadores estimulados para produzir mais. Isso aqui é outra coisa interessante. Se você tem uma fábrica e tem escravos trabalhando, você vai perceber que a produtividade não vai ser alta. Poxa, os escravos estão ali não é porque querem, não vão receber nada a não ser uma comida e um lugar para dormir. E só. O resto é trabalhar, 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 trabalhar. Se o trabalhador tiver um pouco mais estimulado, ele vai produzir mais. Eu trabalho, mas eu ganho alguma coisa e eu ainda posso usufruir daquilo que eu estou produzindo, vou consumir, né? Então, esses dois motivos fizeram com que a Inglaterra falou: opa, não queremos mais escravização no mundo, escravidão no mundo. O sistema escravocrata era um impedimento para tais coisas. Então a Inglaterra passou a pressionar os países que escravizavam a não mais receber os navios que traficavam escravos e abolir esse cruel sistema. O Brasil era um deles. A elite brasileira não concordava com a abolição da escravidão. No entanto, o Brasil era completamente dependente economicamente da Inglaterra. Isso aqui é um fator muito importante. Primeiro, a fuga da nobreza, que tirou a sede do Império Português em Portugal e passou para o Brasil, ela só conseguiu fazer essa fuga porque a Inglaterra ajudou. Se não fosse por causa disso, dificilmente a nobreza ia conseguir sair. Foram cerca de 15 mil pessoas ligadas à nobreza, né, que saíram de Portugal e foram parar aqui no Brasil. Aí já começa uma certa dependência com os ingleses, porque os ingleses é que ajudaram a fazer essa transferência. Segundo, o Brasil não era um produtor de manufaturados, produtos industrializados, né? Por exemplo, garfo, faca, coisas de metal, aqui não se fabricava. Na Inglaterra era o grande produtor dessas coisas, né? Então o Brasil importava tudo, principalmente da Inglaterra, e fornecia o ouro, né? Por exemplo, o ouro brasileiro muito financiou
a industrialização da Inglaterra. Boa parte do ouro que aqui existia foi parar na Inglaterra, né? Porque Portugal queria comprar as coisas bonitas que a Inglaterra produzia. Por isso essa dependência, né? O que a elite fez? Ela está sendo pressionada para acabar com a escravização. Ela não queria. A Inglaterra, economicamente, se quisesse ferrar o Brasil, poderia, facilmente. Inclusive, a Inglaterra falou, eu vou invadir o seu país. Aí a elite, não, nós vamos fazer. Aí ficou enrolando os ingleses com a promulgação de uma série de leis que não colocava em prática, né? Aí desde 1830, não, promulgamos uma lei aqui que acaba com o tráfico de escravos, mas o tráfico continuava. Até que em 1850 a Inglaterra falou, opa, vamos acabar com esse negócio aí. Aí bombardeou alguns navios do Brasil, o Brasil assustou, falei, agora nós vamos ter que acabar. E em 1850 acabou, mas não acabou com a escravidão. Aí a Inglaterra pressionando, e aí, dia que vocês vão acabar? E outra vez aqui é uma série de leis de embromation, né? Para poder fazer com que a escravização continuasse. Daí que surge a expressão, a gente fala muito, né? Isso aí é para inglês ver, é dessa época, né? São leis que eram feitas só para inglês ver e não ficar com raiva do Brasil. Então tudo que você fala assim que é falso, né? Que soa um pouco de falsidade, o pessoal fica falando, fala, esse cara aí tá falando aí, mas é só para inglês ver. Olha que legal essa questão das expressões populares, né? O certo é que demorou muito para que o Brasil, enfim, abolisse definitivamente a escravidão, que somente aconteceu em 1888, o último país da América e um dos últimos a proibir a escravização no mundo. Isso aí é uma vergonha. E 1888 é recente, não é muito longe da gente. É duas gerações, duas a três gerações para trás, né? A gente já discutiu isso na nossa última apostila. Aí eu pergunto, a expressão popular para inglês ver, muito utilizada aqui no Brasil, hoje significa, aí eu já falei com vocês, é só marcar a alternativa correta. Questão número 21, aí a gente vai para o oitavo, continuamos no oitavo parágrafo, aliás, continuamos aqui. Aí eu quero que vocês respondam. Após 1850, a proibição efetiva, né, do tráfico de escravos, elite brasileira eugênica, a gente discutiu isso na apostila para o que é eugenia. O branco seria mais evoluído que o negro, um trem mais sem pé, sem cabeça, e tem gente que pensa de forma eugênica até hoje. Como é que a gente chama isso? Racismo. Eu estou falando aqui com vocês, infelizmente, no Carrefour houve um evento de extrema violência contra um negro. Possivelmente, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Essas pessoas que estavam ali não precisavam usar esse tamanho de violência. Quando você tem essa violência muito grande, você pode ter certeza, é racismo. Racismo é aquele ódio exagerado por causa da cor da pessoa, é horroroso, né? Aí por causa disso, a elite brasileira incentiva o quê? A imigração de pessoas originadas de europeus. Aí eu peço para citar 5 desses países, estão aqui, ó, até parece que está entre parênteses aqui os países, né? Vocês vão só citá-los. Cite 2 nações que imigraram para o Brasil e que não se originaram na Europa. Uma delas é a nação japonesa, lá do Japão. Outra
é dos países árabes, né? Os árabes. A gente está falando de sírios, a gente está falando de jordanianos, a gente está falando de israelenses, libaneses. Esses países estão no chamado Oriente Médio, na Ásia, também vieram para o Brasil, né? Tomando como base essa onda. Mas a quantidade de europeus que chegaram aqui no Brasil foi muito maior. Nono parágrafo e último. Então, vamos lá, nono. Na questão 22, também quero que vocês respondam. Ah, não, eu não. Por que várias pessoas migraram para o Brasil? São questões muito fáceis que vocês podem pegar aqui. Na questão, pegada aqui, né, na questão anterior. Vamos lá para nono parágrafo, questão número 22. Entre 1850 e 1930, qual era o principal produto que fazia riqueza da elite brasileira? Olha só, quando os portugueses chegaram aqui, exploravam o pau-brasil, depois do pau-brasil entraram com a cana-de-açúcar, então ganhavam muito dinheiro com açúcar. Depois acharam o ouro começou a escassear, aí a gente tem esse produto que eu quero que vocês respondam, né? 1850, 1930, isso aqui é muito recente. Qual era o produto que trazia muita riqueza para o Brasil e deixou muita gente rica, né? Deixou não, continuou sendo rica, né? É o café. Como era a vida dos imigrantes que chegavam ao Brasil? Foi esses imigrantes que chegavam aqui no Brasil, como é que era a vida? Aí, pela primeira vez, alguns portugueses deixam de ser a elite, né? Também passam a fazer parte dos pobres aqui do Brasil. Então, como é que era a vida desses imigrantes aqui? Está falando, né? Escreva as contribuições citadas no parágrafo por parte dos imigrantes no Brasil. Esse pessoal que chegou aqui no Brasil, quais as suas contribuições estão escritas aqui, né? Algumas muito importantes. Eu acho que vale a pena destacar uma que é um espírito de luta um pouco mais organizado, que a gente chama de sindicatos, que possam defender a classe mais explorada, os trabalhadores. Não que os índios e que os negros conseguissem fazer isso. A resistência, a cultura dos negros e a cultura dos índios estão muito presentes na nossa sociedade justamente por causa desse espírito de resistência e de luta desses povos. Agora, os imigrantes, eles já vinham de países que já tinha algo consolidado ali. Eles tinham sindicatos já formados, eles sabiam como era fazer esses sindicatos. Na hora que chegaram aqui e começaram a ser explorados, alguns que já tinham essa ideia de como que se formava um sindicato, começou a formar, se organizar. É muito interessante a história dos sindicatos e de luta pelas melhores condições de trabalho aqui no Brasil, né? Muito interessante. Então, os imigrantes contribuem muito para isso. Atividade 23, ainda no nono parágrafo, foi utilizada a palavra subsidiava. A palavra subsídio, falar, não, o governo está dando subsídio, né? O que é essa palavra? Essa palavra significa financiar, né? Dar o dinheiro, dar mesmo. Por exemplo, aqui está falando que os imigrantes que saíram da Europa, né, quase todos eram pobres, né? Eles não tinham dinheiro para poder pagar a passagem para entrar no navio e chegar aqui no Brasil. Não tinha esse dinheiro. Quem fazia isso era o Brasil. O Brasil pagava esses navios para ir lá, pegar esse pessoal e trazer aqui para o Brasil, né? Já que a escravização estava acabando ou acabou aqui no Brasil a partir de 1888, não podia contar mais com a mão de obra escrava, ainda bem, né?
tardiamente, eles tinham que utilizar de outra mão de obra. Por que que não utilizavam dos negros, né? Muita gente, inclusive intelectuais, afirmam que os próprios negros não queriam trabalhar. Porque eles viam que, pô, se eu voltar para o mesmo lugar que eu estava trabalhando, mesmo recebendo salário, eu vou continuar com a imigração. Obviamente que, e possivelmente, houve casos dessa forma. Mas, puxa vida, é difícil eu entender algo parecido com isso, sendo que se você está numa fazenda, os negros trabalhando para fazenda, você está recebendo para poder se alimentar, é uma questão de subsistência. O cara não vai recusar emprego, não recusava emprego. O que estava acontecendo é que os fazendeiros não estavam querendo dar emprego para essas pessoas. Não estava. Simplesmente para os negros eu não vou dar emprego. Então, aí também nós discutimos isso na apostila passada, que os negros, quando foram alforriados, livres, né, ficaram livres, não tinham terra, não tinham dinheiro para comprar terra, não tinha, simplesmente ficaram vagando aí por aí, foram para os centros urbanos, ocupavam, aí que foram formar as primeiras favelas no Brasil, lá no Rio de Janeiro principalmente, mas e é isso. E o pessoal que não entende isso ainda fica contra as políticas reparadoras dos negros, né? Os negros têm uma história de muito sofrimento aí, e a gente vê isso aí, infelizmente, acontecendo no Carrefour aí, um negro apanhou de um bando de gente branca aí. Enfim, então subsidiava, era o governo dar apoio, né? Por que que o governo dava apoio? Porque o governo sempre respondia aquilo que a elite queria. A elite cafeeira, principalmente, né? Ela pressionava e ela detinha um poder muito grande na política brasileira, e obviamente que o governo ia fazer isso. Questão número 24. Elabore uma frase inventada por você que tem as palavras. Então aqui vai ter uma frase, imigrante luta, tem que ter essas duas palavras na frase, isso é um desafio, né? Desafio para vocês, e é uma frase só. Eu já vi gente utilizando um parágrafo inteiro com várias frases, né? Não, é uma frase curta e que utilize essas duas palavras. Mesma coisa aqui, outra frase aqui, outra aqui e outra aqui. Escreva em ordem alfabética as seguintes palavras. Então você tem uma série de palavras que tem a ver com o texto que nós apresentamos. Vocês vão colocar em ordem alfabética. Primeira palavra, tal. Segunda, tal. Terceira, assim por diante. Essas palavras estão aqui também. Vocês vão separar em sílabas. Antes, coloca o número de letras e depois o número de sílabas. Imigrante. I. Mi. Gran. T. E aí vocês fazem a separação silábica, número de sílabas, o número de sons pronunciados e o número de letras que contém a palavra. Fazer isso para todas elas. Para finalizar, é só uma sugestão, simplesmente para dar uma olhada lá, né? Os imigrantes europeus, japoneses e árabes que vieram para o Brasil influenciaram profundamente a nossa sociedade. Uma parte importante de nós tem como ancestral algum desses imigrantes. Uma das contribuições mais importantes foi a forma organizada de reivindicar melhores condições de vida e trabalho. Os sindicatos, igual eu já tinha falado, juntamente com as formas de resistência dos negros e dos índios, moldaram o povo brasileiro. Tão explorado, mas lutador e persistente na superação dos desafios cotidianos. Convido a fazer uma visita virtual ao Museu da Imigração, tem lá em São Paulo.
Vocês vão visitar esse site aqui, ó. É um exemplo que traz no site, né, que eu coletei no site, é essa foto tirada de um passaporte de um italiano em 1923, quando ele chegou aqui, né? Então tá, a apostila é isso aí. Bons estudos para vocês. Ficamos por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau!